sétimo ano, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos dar uma continuidade sobre algumas doenças que estão relacionadas com o reino protista, ou seja, são protozoários os causadores, os responsáveis pela doença. Na nossa videoaula passada, eu trabalhei com vocês um pouquinho sobre a doença de Chagas e a amebíase. E eu vou iniciar hoje falando sobre a leishmaniose. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desta doença, principalmente aqueles que têm cães em casa. Por quê? Qual será a relação de um cachorro com essa doença? Pensa aí. E vamos ver se ao final da aula você terá acertado o que você imagina. Qual que é a relação dos cães com essa doença chamada de leishmaniose? Esse slide eu quero apresentar para vocês a taxonomia relacionada com esta doença. O protozoário que causa a doença é a Leishmania brasiliensis. Ele é do reino protista, então, por isso ele é um protozoário, que a gente viu na aula passada, né? Subreino protozoa, filo Saracomastigófora, subfilo Mastigófora, classe Zoomastigóforis, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania. O que interessa essa taxonomia? Na verdade, só os dois itens iniciais, que é um protozoário e o reino é protista. Combinado? O que é essa doença? O que é a leishmaniose? Então, ela é uma doença transmitida por protozoárias do gênero Leishmania. No Brasil, existem atualmente 6 espécies de protozoários responsáveis por causar a doença no ser humano. As variedades mais encontradas são a leishmaniose visceral, em que a sigla dela é LV, e a leishmaniose tegumentar americana, em que a sigla é LTA. L de leishmaniose, T de tegumentar, americana, a letra A, combinado? E a leishmaniose visceral, L leishmaniose e V visceral. Então, o agente etiológico, conforme eu afirmei para vocês, ela é causada por protozoários e eles são flagelados. À direita, a gente tem duas imagens microscópicas de um sangue de alguma pessoa contaminada com esses protozoários. E a gente consegue visualizar, graças ao corante que foi adicionado, perfeitamente o flagelo bem destacado desse protozoário. Então, ele é um flagelado porque ele utiliza como locomoção o flagelo. A gente viu isso também na videoaula passada, em que estruturas de locomoção classificam os protozoários. A gente viu que tem os ciliados, que se locomovem por cílios, os flagelados por flagelos, e a gente tem ainda aqueles que não têm estrutura de locomoção e necessitam, por exemplo, do fluxo da nossa corrente sanguínea para eles se moverem. E no caso aqui da leishmaniose, então, é um protozoário flagelado, chamado de Leishmania brasiliensis e Leishmania chagasi, que invadem e reproduzem dentro das células que fazem parte do sistema imunológico da pessoa infectada. Estes parasitas de células fagocitárias de mamíferos, eles utilizam o flagelo, então, para eles fazerem a locomoção. Certo? Vamos ver aqui comigo o próximo slide. A transmissão. Ela é uma doença que não é contagiosa, ou seja, uma pessoa não transmite para a outra, tendo contato com a outra pessoa. Quem é o grande responsável em transmitir a doença é uma espécie de mosquito. A gente fala que ele é um flebótomo, E popularmente ele é chamado de mosquito palha.
palha porque ele tem a coloração mais clarinha. Ou também ele é conhecido como cangalinha ou birigui. Quando a gente observa essa imagem, a gente nota uma diferença enorme para o Aedes aegypti, que a gente viu também já numa videoaula, quando a gente estava estudando doenças transmitidas por vírus. O Aedes aegypti, ele tem o corpo todo cheio de listras, né? A gente fala que ele é preto e branco. Esse daqui não, ele tem um tom de palha. E ele é o transmissor, então, da doença quando ele pica o ser humano ou um animal, como, por exemplo, os cães. Por isso que eu falei no início da aula, qual que é a relação dos cães com essa doença? Nós vamos entrar mais nesse detalhe nos próximos slides. Então, vamos lá. Bom, como que é o ciclo de vida desta doença? Olhando aqui para a direita, ciclo de transmissão da leishmaniose. Tá aqui o mosquito, que é um flebótomo, infectado pelo protozoário Leishmania. Se ele picar um cachorro que já está na corrente sanguínea com o protozoário, olha aqui, o cão infectado pelo Leishmania, ele pica o cachorro, ele fica infectado, então, e aí ele pica o ser humano. Homem com leishmaniose foi picado pelo mosquito infectado. Agora vamos imaginar que esse cão, ele não está infectado. E se o mosquito já está infectado, ao picar o cão, ele transmite para o mosquito a doença, certo? E ao picar o ser humano, consequentemente, vai transmitir para o ser humano. A gente fala que os cães, né, os animais domésticos, principalmente o cão, é um hospedeiro da doença da leishmaniose. A gente tem também hospedeiros que não são animais domésticos, a gente fala que são os animais silvestres. E esse mosquito, gente, ele é muito interessante, essa espécie, porque ele adora reproduzir na matéria orgânica em decomposição. Então, vamos supor num sítio, numa fazenda ou mesmo na sua casa, né, no quintal, vocês têm uma horta, têm um jardim. E aí a sua família tem o hábito de jogar as cascas das frutas na terra, porque isso é muito interessante, que a gente chama até de compostagem. Só que para fazer uma compostagem, para criar um adubo ali no solo, né, que todas essas cascas de vegetais vão transformar em matéria inorgânica pela ação de fungos e bactérias, elas devem ser enterradas, elas devem ficar então no subsolo e não expostas e não em cima da terra. Quando elas ficam mal acondicionadas, ficam então casca ali de batata, de cenoura, de maçã, um pouquinho de alface. Quando fica em cima da terra, o cheiro da matéria orgânica em decomposição atrai esses insetos, atrai essa espécie desse flebótomo. E aí ele vai acabar depositando os ovos dele nessa matéria orgânica que está em decomposição. Popularmente, a gente fala que ela está o quê? Apodrecendo. E aí, dos ovos nascem o quê? As larvas, né? Tem todo o estágio ali antes de se tornar um mosquito adulto. E aí, quando ele se transforma no mosquito adulto, a fêmea, ela precisa do sangue para nutrir os seus ovos. Então, aqui na imagem da esquerda, está mostrando que uma fêmea pica o ser humano, mostrando aqui no ombro, né? E aí, ela está transmitindo o protozoário, que é um parasita, para a corrente sanguínea do ser humano. E dentro do organismo do ser humano, esse protozoário ele vai passar por diversas fases, né? Ele vai se reproduzindo. E aí vem um outro mosquito e pica o ser humano. Ao picar o ser humano contaminado, ele também
se contamina, né? Quando ele ingere o sangue, ele vai ingerir o sangue do ser humano com o protozoário. E assim o ciclo continua, o ciclo de vida desse parasita, desse protozoário. Então, agora eu estou mostrando para vocês aqui, que está relacionado, então, com o cachorro, né? Essa doença, com o ser humano. O mosquito, ele pode picar tanto o cão quanto o ser humano e transmitir a doença para ambos. E aí, por que é muito perigoso, né? Quem tem cachorro? Se o ser humano não está contaminado, o mosquito fica mais fácil de picar os cães porque eles ficam a maior parte do dia expostos, principalmente em quintais, né? O ser humano não. A gente sai, trabalha, estuda, vai no shopping, passeia, né? Eu falo que a área ali que existe o mosquito, o cachorro ele está mais exposto a esses locais. E aí, se ele picar esse cachorro, se ele está contaminado, né, o mosquito, ele vai transmitir via picada o protozoário para o organismo do cachorro. Aí vem um outro mosquito, pica o cachorro e depois pica o ser humano. Então, outro mosquito vai estar transmitindo o protozoário que está na corrente sanguínea do cachorro para o ser humano. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje existem diversas maneiras preventivas, principalmente quem tem cães, né, nas residências. Tem uma coleirinha que a gente coloca nos cachorros, é um repelente. Ela tem uma durabilidade de 3 a 8 meses para repelir esses insetos, né? Tem muita gente que coloca telas nas janelas, dos cômodos da residência. Muita gente tem o hábito de usar repelente constantemente. As pessoas que fazem a compostagem, criam uma composteira, várias estão tomando cuidado para não deixar essa matéria orgânica exposta, para não atrair esses insetos e eles proliferarem, botarem os ovos. Então, está tendo um cuidado maior para não ter a proliferação desse inseto. Essa doença ela pode se manifestar de duas formas. Tem a leishmaniose tegumentar, que é a mesma coisa que a cutânea. Cutânea é a pele, viu, gente? Então, ela vai afetar a pele da pessoa ou de um cachorro. E temos a leishmaniose visceral ou calazar. Visceral, ela atinge as vísceras, os órgãos do cachorro ou do ser humano. Ambas, o mosquito é o mosquito palha ou birigui, que é o transmissor desses protozoários da doença. A cutânea, a própria palavra, né, já lembra que é da pele. Então, a pessoa vai ter várias feridas expostas na sua pele. E essas feridas, elas podem se espalhar pelo corpo todo, inclusive pela face da pessoa, no rosto, no pescoço. Pode ficar concentrada nas pernas, no abdômen. Então, é a leishmaniose cutânea. Olha aqui, gente, é uma imagem forte, chocante, mas aqui está mostrando as feridas que a leishmaniose cutânea podem ocasionar, tá? Muito triste, né, pessoal? A pessoa, para chegar num ponto desse, provavelmente ela não procurou uma ajuda médica logo no início que apareceu uma ferida. Então, é necessário recorrer ao médico assim que o seu corpo der um sinal diferente, um sinal de que algo anormal, né? Vamos dizer assim, alguma anormalidade está acontecendo. Então vamos lá. O que é a leishmaniose? É uma doença infecciosa não contagiosa causada por parasitas do gênero Leishmania que vivem e se multiplicam no interior das células do sistema de defesa do ser humano, né? No sistema imunológico.
Transmissão por insetos que se alimentam de sangue, como o mosquito palha, encontrado em locais úmidos e escuros, onde há muitas plantas, muitos vegetais. Em jardins também, né? No meio de uma mata, como cai muita folha de árvore, essas folhas também começam a entrar em decomposição, e aí é um ambiente também propício para a proliferação, então, dessa espécie, tá? Não necessariamente é só cascas de vegetais, de batata, casca de cenoura, de um alface, né? Uma folha de alface, igual eu falei. Pode ser ali na natureza mesmo, aquele tanto de folha que cai, pode também favorecer, então, para atrair esses insetos. Pode ser que tenha um meio propício para a proliferação deles. Lixo, gente, jogado de forma desordenada, né? Lixos também atraem esses insetos, tá? Porque o lixo tem muita matéria orgânica. Então, os tipos, a tegumentarou cutânea, que eu mostrei imagens, caracteriza-se por feridas na pele e lesões inflamatórias nas mucosas do nariz e da boca. Mas, então, é tudo na pele, né? E a visceral ou calazar? Ataca principalmente crianças de até 10 anos. Acomete órgãos internos, como o fígado, baço e medula óssea. Os sintomas são febre, anemia, palidez, falta de apetite, perda de peso e um inchaço do abdômen. Quais são as fontes de infecção? Os animais silvestres pode ser uma raposa, um cachorro do mato, pode ser marsupiais como o gambá. E animais domésticos, o mais comum é o cão. Casos raros já aconteceram em cavalos, casos raros já aconteceram em gatos. Então, o cão, que é o doméstico mais afetado. Então, olha só, agora a gente vai falar um pouquinho da visceral, que ela é conhecida como calazar. Sintomas no ser humano: um emagrecimento, aumento do baço e do fígado, a pessoa fica com o abdômen muito inchado, uma febre persistente e palidez, tá? Se apresentar esse sintoma, o paciente deve ser levado imediatamente a um hospital, um centro de saúde. E cães, gente? Quais são os sintomas de cães? Crescimento anormal das unhas, uma queda anormal de pelos, aparecimento de ínguas, que são os carocinhos. Ao fazer carinho no seu cachorro, dá para perceber essas ínguas, esses carocinhos ao longo do corpo. As pernas dos cães incham e tem um sangramento do nariz. Surge feridas e descamação da pele e o emagrecimento progressivo. Se o animal começar a apresentar algum desses sintomas, deve ser levado também para um veterinário, né, imediatamente. Existem já vacinas para os cães, uma vacina anual que o cão tem que tomar. Eu sei que inicialmente tem que tomar 3 doses consecutivas, né, no intervalo curto de menos de 30 dias. O veterinário, eu tô falando porque eu tenho cão, tenho cachorro, o veterinário indica comprar a coleirinha. E anualmente, né, depois dessas 3 doses, a gente tem que dar essa vacina e ficar de olho, né, gente? Sempre atento, porque nada é 100% eficaz. E eu já tive 3 cães que eu tive que mandar sacrificar. Eu era adolescente, porque eu morava com meus pais, a gente morava numa casa até perto do Magno, e teve uma época que o bairro Nova Floresta foi um bairro assim muito afetado pela leishmaniose. Por mais que a gente tinha os devidos cuidados, naquela época não tinha vacina para o cachorro, mas já tinha coleirinha. Eram 3 cachorros que eu tinha, 3 bacês. Era um pai e 2 filhos. Era aquele salsichinha. Os 3 usavam a coleirinha e se contaminaram. E na época, eles estavam ainda em fase de testando medicamentos de tratamento, e era muito caro um tratamento que ficava inviável para as condições da época, né, da minha família. Então, era comum a gente mandar todo mundo que tinha assim um cão infectado,
acabava mandando para um veterinário para sacrificar os cães, porque eles se tornavam perigosos para a gente, né, das residências, porque se o mosquito picasse o cão e me picasse, poderia transmitir a doença, né? Só que hoje já tem tratamentos mais acessíveis a todos da população. Então, uma doença causada pelo parasita do gênero Leishmania, transmitido pelo mosquito palha, que atinge cães e seres humanos. Cuidados e prevenções, eu já falei um pouquinho. Usar repelente, cuidar da limpeza dos quintais, das residências, usar telas ou mosquiteiros, né, nas janelas, portas, e evitar acúmulo de lixo, restos de alimentos, frutas, folhagens e fezes do animal, porque isso tudo favorece, conforme eu já tinha falado, a transmissão, né, a proliferação, a reprodução dessa espécie de mosquito. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, e esse vídeo, se vocês, ao estiverem assistindo a videoaula, se vocês estiverem apenas escutando o som, eu vou pedir para vocês colocarem no YouTube leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar. É um resumo sobre essa doença, tá? Então vamos lá. O agente etiológico causador da leishmaniose visceral no Brasil. Ela é uma enfermidade zoonótica que tem como hospedeiros urbanos o homem e os cães. Tem também hospedeiros silvestres, como a raposa, e os marsupiais, como os gambás. E às vezes pode acometer acidentalmente gatos e equinos. Na área urbana, o cão é a principal fonte de infecção. Mas calma, não é ele o transmissor da doença, ele é apenas o reservatório. A forma de transmissão mais importante se dá por meio do vetor, que são flebotomídeos hematófagos. No Brasil, as espécies Lutzomia longipalpis e Lutzomia cruzi são potencialmente os transmissores do protozoário. Podem ocorrer ainda outras formas de transmissão, incluindo a via transplacentária, a venérea e por transfusão sanguínea. No ciclo da doença, os flebotomídeos se desenvolvem em ambientes terrestres úmidos e ricos em matéria orgânica e de baixa incidência luminosa, apresentando 4 fases: ovo, larva, com 4 estágios, pupa e adulto. A fêmea do inseto pica o hospedeiro infectado, ingerindo o parasito na sua forma mastigota, juntamente com o sangue. O ciclo é completado no intestino do vetor, que por sua vez inocula o parasito na forma de promastigota, que é a forma infectante, em um novo hospedeiro, quando se alimenta de sangue novamente, podendo ser outro cão ou até mesmo um humano. No quadro clínico da doença, geralmente em humanos, na fase aguda, costuma se apresentar com sintomatologia que pode variar de paciente para paciente, caracterizando-se por febre irregular, geralmente associada a emagrecimento progressivo, palidez cutânea mucosa e hepatosplenomegalia. Já nos cães, classicamente a leishmaniose visceral apresenta lesões cutâneas, principalmente descamação e úlceras localizadas mais frequentemente ao nível das orelhas, focinho, cauda e articulações, além de pelo opaco. Nas fases mais adiantadas da doença, observa-se onicogrifose, esplenomegalia, linfadenopatia, alopecia e ceratoconjuntivite. Apesar de grave, a leishmaniose visceral tem tratamento para os humanos. Ele é gratuito e está disponível na rede de serviços do Sistema Único de Saúde. Já para os cães, em 2016, surgiu um novo medicamento regulamentado pelo Ministério da Saúde, o Milteforam, da Virbac, com dose de 2 mg por quilo, que gerou resultados bastante positivos. Porém, o Milteforam vem apresentado em frascos de 30 ml, que custa em torno de R$ 750, o de 60 ml, que custa em torno de R$ 1.000, e o de 90 ml, que custa em torno de R$ 1.430. O
tratamento deve ser realizado uma vez ao dia durante o resto da vida do animal. E, além disso, o animal sob terapia precisa receber tratamento de suporte de acordo com a necessidade. Deve ser desverminado e imunizado contra outras doenças infecciosas e acompanhado clínico-laboratorialmente de forma frequente durante toda a vida. É claro que a leishmaniose permanece sem cura total. O tratamento pode até resultar no desaparecimento dos sinais clínicos, porém, eles continuam como fonte de infecção para o vetor e, portanto, um risco para a saúde da população humana e canina. Caso o tutor não tenha condições ou não queira realizar o tratamento, a eutanásia é recomendada como uma das formas de controle da leishmaniose visceral. Agora, falando um pouquinho sobre a leishmaniose tegumentar, ela também é causada por protozoários do gênero Leishmania. As 3 principais espécies no Brasil são a brasiliensis, a guianensis e a amazonensis. E mais recentemente as espécies Jansoni, Knife, Lindenberg e Suave. A doença é transmitida pela picada das fêmeas de flebotomíneos infectadas no ser humano, em animais silvestres, como roedores, marsupiais e canídeos silvestres, e domésticos, como os canídeos, felídeos e equídeos, sendo esses últimos considerados hospedeiros acidentais da doença, e os sinais clínicos se assemelham ao humano. Os sintomas da leishmaniose tegumentar são lesões na pele e ou nas mucosas. As lesões de pele podem ser única, múltiplas, disseminada ou difusa. Elas apresentam aspecto de úlceras com bordas elevadas e fundo granuloso, geralmente indolor. Quando as lesões atingem o nariz, podem ocorrer entupimento, sangramento, coriza, aparecimento de crostas e feridas. O diagnóstico se assemelha tanto para os humanos e os animais quanto para o tipo da leishmaniose. É realizado um diagnóstico clínico e epidemiológico associado a métodos parasitológicos, onde se busca a visualização do parasito em material de biópsia ou de punção aspirativa, métodos sorológicos para a detecção de anticorpos anti-leishmania, como os testes imunocromatográficos, que são os testes rápidos, ou ELISA, ainda testes moleculares para a amplificação do DNA do protozoário, como na técnica do PCR, e, além de tudo, recomenda-se, em infecções naturais da idade, múltiplos métodos diagnósticos sejam empregados, uma vez que uma técnica pode não identificar todos os animais parasitados. Como controle e profilaxia, a única vacina comercial que existe é a Leishtec e é indicada para cães a partir de 4 meses de idade que sejam assintomáticos e soronegativos para a leishmaniose visceral canina, por qualquer método sorológico. Ela não é indicada para o uso em felinos. E também o uso de coleiras repelentes é fundamental para impedir o contato do vetor ao cão. E principalmente, combater ao vetor por meio de borrifações de inseticidas, uso de repelentes, manejo ambiental para a redução da proliferação de flebotomíneos, que seria evitar o acúmulo de matéria orgânica, e atividades de educação em saúde. O diagnóstico e tratamento precoce auxilia na redução do risco de infecção em humanos. E quando o animal for diagnosticado com leishmaniose, o caso deve ser notificado aos órgãos públicos citados, visto que esta é uma doença de notificação compulsória. Agora, 7º ano, nós vamos falar de uma outra doença causada por um outro tipo de protozoário, que é a doença chamada giardíase, e o protozoário é a giardia. Também é um flagelado
Essa imagem daí é de um microscópio eletrônico que está muito ampliada e também está com corante, né? Por isso que ela está com esse efeito tão bacana, tão bonito. Dá para ver nitidamente a estrutura de locomoção, que são flagelos, né? Então vamos ver sobre a giardia agora. O ciclo de vida da giardia está relacionado com frutas, verduras, legumes, com uma água que estejam contaminadas com o cisto desse protozoário. Então, por isso que a gente tem que manter sempre os hábitos de higiene. Fez um sacolão, foi no supermercado, né? Comprar uma água sanitária ou produto próprio de colocar em verduras, né? Para deixar de molho, para garantir que a água sanitária irá matar qualquer micro-organismo que tenha ali nos vegetais. Caso a gente não tenha esse hábito aí de higiene, ou se a gente almoça na rua, o risco de contaminar é maior ainda, porque a gente não sabe ali um restaurante, né? Qual que é o procedimento que eles estão adotando para fazer essa higienização adequada. Ao ingerir, então, vegetais, que são frutas, verduras e legumes, ou uma água contaminada com cisto, esse protozoário, ele se aloja no nosso intestino. Aí no nosso intestino, ele vai se transformar na giardia, né, que é o verme adulto. E a giardia, os principais sintomas que causa no ser humano é uma cólica muito intensa na região, então, do ventre. A pessoa começa a ter muita diarreia, fezes bem mole, tá? E a dor forte na barriga como um todo. E ao expelir, ao sair nas fezes, ao evacuar, esse protozoário, o cisto dele, é expelido também nas nossas fezes. E aí as nossas fezes contaminadas, em contato então com alimentos, né? Se for num rio, por exemplo, um lugar que não tem um saneamento básico, ou se a pessoa for ao banheiro e não tiver um hábito de higiene adequado, de lavar as mãos, se as mãos se sujaram na hora da pessoa fazer sua higiene, pode ter o cisto na sua mão. E aí, se você leva à boca, você se autocontamina, por exemplo. Então, é uma doença que está relacionada com a ingestão de cistos da giardia. As medidas de prevenção: lavar bem verduras, legumes, frutas, beber água filtrada ou água mineral. Vou dar uma dica: quando a gente viaja, vai para uma praia, geralmente as praias do Nordeste brasileiro não tem um tratamento adequado da água, como aqui a gente tem da Copasa. Então, em vez de pedir um suco natural, eu sei que é muito saudável, gente, porque você não sabe com que água que eles vão fazer o seu suco, entendeu? Se eles falarem assim, é uma água filtrada, se o filtro não está adequado na limpeza, né? Você pode ingerir aquele suco e tá com uma água contaminada com cistos do protozoário. Então, eu, por exemplo, como em relação ao meu filho, infelizmente, quando a gente está em praia, regiões assim mais precárias, né, de saneamento básico, eu compro uma água mineral e peço para ele fazer um suco com água mineral, peço para o garçom, confiando que eles vão fazer, né? Ou então eu pego suco de lata, que não é saudável, mas eu procuro pegar esses sucos industrializados, justamente com receio, com medo de contaminar com micro-organismos através da água, tá? Então, essa é a giardíase, que é um outro tipo de protozoário flagelado.